No mundo da medicina, a gente sabe, né? Colaboração é tudo. Mas o que acontece quando o médico desconfia que um colega, tá pisando na bola eticamente falando? Como é que se lida com isso? Olha, é uma situação super delicada, com certeza, e com implicações bem sérias. Nossa conversa hoje vai justamente aí, na obrigação que os médicos aqui no Brasil têm de, denunciar colegas por infrações ao Código de Ética Médica, aquela resolução 1993 de 2009. Certo. A gente está se baseando numa análise jurídica bem interessante do advogado Ricardo Estivão sobre esse dever. Entendi. Então a ideia é explorar por que isso é um dever mesmo, né? Não só uma opção, e como funciona esse processo todo, o impacto disso para a imagem da medicina e para a confiança das pessoas. Exatamente. A fonte que a gente analisou ressalta muito isso, que essa obrigação é, assim, vital para a qualidade dos serviços médicos. E o ponto de partida está lá no Código de Ética, bem claro, especificamente no princípio fundamental 18. Ah, sim, lembro desse. Ele fala de respeito, consideração, solidariedade entre os colegas, mas tem uma vírgula importante, né? Sem se eximir de denunciar atos que não são éticos. Isso, Ou seja, a questão não é sacanear o colega, mas sem cuidar da profissão. perfeito. Denunciar nesse contexto é, na verdade, cumprir uma exigência do próprio código para preservar a boa prática médica. Isso acaba reforçando o respeito dentro da classe e também o prestígio com a sociedade, né? Que espera um cuidado ético. E que tipo de infração costuma gerar essas denúncias entre colegas? A análise fala de algumas áreas tipo responsabilidade profissional, sigilo, documentos médicos, até publicidade. Sim, e aponta para uns problemas bem do dia a dia, sabe? Que acontecem em hospital, plantão, residência. Tipo, falta de respeito mesmo, de cooperação, de solidariedade entre equipe. O Código de Ética, lá no capítulo 3, sobre responsabilidade profissional, dá uns exemplos bem concretos. Tipo o artigo 8º, né? Que proíbe o médico de se afastar das atividades sem deixar outro colega responsável, principalmente se tiver paciente internado ou em estado grave. Exato. Ou o artigo 9º, que fala sobre faltar a um plantão ou abandonar o posto sem ter um substituto. Claro, salvo algum impedimento muito sério, né? São falhas que, nossa, podem sobrecarregar o resto da equipe e, pior, colocar o paciente em risco. Faz todo sentido. Com certeza. E como é que se faz essa denúncia, assim, na prática? O caminho oficial qual é? O caminho é direto no Conselho Regional de Medicina, o CRM, do estado onde o médico denunciado está inscrito. E tem um detalhe fundamental: a denúncia não pode ser anônima, de jeito nenhum. Esse ponto é crucial. Então, quer dizer, precisa se identificar. Precisa. O Código de Processo Ético Profissional, lá no artigo 7º, parágrafo 2º, exige identificação completa, assinatura, um relato bem claro dos fatos e, se tiver provas, melhor ainda. Entendi. A análise até sugere buscar primeiro o conselho de ética da própria instituição do hospital, por exemplo, ou, no caso dos residentes, a COREM, que é a comissão da residência. Mas essa exigência de se identificar, isso não pode acabar inibindo a pessoa? Criar um receio de retaliação, talvez? Olha, é uma preocupação super válida, né? Buscar essas instâncias internas, como o conselho de ética ou a COREM, pode ser um primeiro passo, sim. Mas para uma apuração oficial pelo CRM, a denúncia formal e identificada é necessária. Certo. E é bom lembrar, qualquer pessoa pode denunciar, viu? Médico ou não. É considerado um ato de cidadania mesmo em defesa da qualidade do atendimento para todo mundo. Entendido. E aí, beleza, a denúncia chegou no CRM. O que acontece depois? Qual o trâmite? Bom, aí o CRM instaura o que eles chamam de sindicância. É tipo uma investigação preliminar para ver do que se trata. E de acordo com o artigo 10 do Código de Processo, essa sindicância pode ir para vários caminhos. Pode ser arquivada, né? Se o CRM achar que não tem fundamento. Isso. Ou podem pedir mais informações, fazer uma diligência, que eles chamam. Ou pode ir para algo mais formal, tipo uma proposta de TAC, termo de ajustamento de conduta, que seria um acordo para o médico corrigir a postura. Exatamente. Ou pode rolar uma tentativa de conciliação entre as partes. Se nada disso funcionar, ou se o caso for mais sério, aí sim se instaura o processo ético profissional, o PEP, que é o julgamento ético propriamente dito. Nossa, tem várias etapas. Sim. E, em situações bem graves, pode até ter uma proposta de interdição cautelar,
para afastar o médico temporariamente, ou até uma investigação para ver se tem alguma doença que o incapacite para exercer a medicina. O objetivo final é que, se a infração for comprovada, haja uma punição na medida certa. Resumindo a nossa conversa, então, denunciar uma falha ética de um colega médico não é fofoca, não é perseguição, é, na verdade, uma obrigação formal, está lá no código e é fundamental para a saúde da própria profissão médica. Sem dúvida alguma. É um mecanismo de autorregulação essencial para manter os padrões éticos, a qualidade, e isso, no fim das contas, é o que sustenta a confiança de todo mundo no sistema de saúde, né? Pois é. E isso deixa a gente com uma questão para pensar, né? Considerando toda a dinâmica de equipe, que muitas vezes é sob alta pressão, como num hospital, num plantão, como é que se equilibra essa linha tênue entre a solidariedade, que é super necessária entre colegas, e esse dever ético de apontar uma falha que pode prejudicar o paciente? Fica aí a reflexão sobre esse dilema constante na prática médica.